E a tempestade começarei. Descer e automecer. Bom dia, pessoal! Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Começando agora, hoje, mais um livro, terceira leitura de um livro em lives aqui, e o livro é Mais Esperto que o Diabo. Quem já leu esse livro, escreve nos comentários. Para você que vai assistir essa live depois, seja muito bem-vindo. Gente, esse livro é muito, muito forte. Eu pedi, um direcionamento ao Senhor para me estar lendo. É um livro onde eu vou estar lendo com vocês. Eu vou ler 2 vezes, na verdade, porque eu estou lendo antes de fazer a live. Eu estou lendo antes de fazer a live. E vou ler na live junto com vocês. E eu estava fazendo algumas anotações, lendo a introdução e o capítulo 1. Para quem já é acostumado a ler livro, não vai achar cansativo. Agora, para quem não é, vai achar cansativo e tá tudo bem, tá tudo certo. Esse livro... Lembra que eu peguei um livro anterior, emprestado, de uma amiga minha? O mesmo livro, porém, esse aqui tem a introdução do Tiago Nigro. Inclusive, eu vou começar lendo agora. O Tiago Nigro, ele é aquele autor do livro Do Mil ao Milhão. Ele é o fundador do Primo Rico. Todo mundo, acho que a maioria das pessoas conhece ele. E ele fez a introdução aqui. O que ele disse? Ele disse o seguinte: já parou para pensar porque sabemos o que deve ser feito, mas ainda assim insistimos em não fazer? Trabalho profissionalmente com investimentos há muitos anos. E as dúvidas são sempre as mesmas. O que as pessoas não percebem é que as soluções também são. Você gostaria de ter um corpo melhor? Pois bem, 99% da população também. Você sabe o que é preciso para ter um corpo melhor? Aposto que sim. Basicamente, comer bem e cuidar do seu corpo. Assim como você, todos sabemos o que é preciso, mas preferimos não fazer. Aliás, não é uma questão de preferência. É um jogo de dominação. Ou você domina sua mente, ou ela ou algo te domina. Quando eu era menor, sofri bullying. Aí ele conta: quando eu fui menor, eu sofri bullying. Fui taxado como um dos piores garotos do colégio. E ainda fui negado em todas as entrevistas de emprego que fiz no mercado financeiro. Comecei a carreira como garçom. E para muitos eu deveria continuar fazendo isso para o resto da vida. Quem já viu o Tiago Nigro dando entrevistas, ele fala sobre isso. Ele sempre frisa sobre isso. Que ele era garçom e muitas das pessoas queriam que ele continuasse como garçom. Aí ele continua: mas não me contentei, fiz o impossível, comecei a trabalhar no mercado financeiro e 7 anos depois atingi minha liberdade financeira. Isso significa que meu dinheiro investido era suficiente para me sustentar até eu morrer, caso mantivesse meu padrão de vida. Hoje ajudo o Brasil a gerenciar melhor suas finanças. Para quem entrou agora, eu estou lendo a introdução do Tiago Nigro neste livro Mais Esperto que o Diabo. Aí ele continua: o que descobri, mas não sabia antes disso, é que apenas 1% da população consegue se aposentar com a mesma qualidade de vida que teve em algum momento dela. Porém, descobri que a falta de dinheiro não é o problema, é a consequência dele.
Mas qual é o problema? Eu não sabia. Por isso, decidi pesquisar por que isso acontece e como eu poderia ajudar nessa transformação. Foi aí que eu resolvi investir 1 milhão do meu bolso para viajar o mundo e conversar com algumas pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Queria descobrir qual era o código da riqueza. Conversei com vários mentores, medalhistas olímpicos, bilionários, artistas, empresários e professores lá de fora do país. Durante minha jornada, descobri que alguém já tinha feito algo parecido e dedicado a vida a estudar sobre riqueza no seu tempo. Ele tinha, inclusive, entrevistado o diabo para saber como ele fazia para entrar na nossa mente e dominá-la, alegando ter decodificado o código da sua mente, descobrindo em detalhes todas as principais estratégias para trazer miséria, limitação e vícios ao mundo. Essa pessoa era chamada de Napoleão Hill. É ele que é o autor desse livro, Mais Esperto que o Diabo. Mesmo não tendo o conhecido pessoalmente, sinto uma profunda admiração pelo seu legado deixado ao mundo. Fiquei fascinado por seus escritos, suas pesquisas e suas conclusões. Depois de ter entrado na mente de Hill, sinto que você está prestes a ler a obra mais cativante, inquietante, inteligente e mística que ele já fez. Sou exemplo vivo de que todos os ensinamentos dele geraram resultados. O garoto que era tímido, morria de medo de falar em público e socializar, hoje fala com mais de 10 milhões de pessoas todos os meses. Mas não vou parar por aí. Napoleão Hill dizia que o aprendizado nunca estaciona. Uma pessoa, por maior que ela seja, pode ir muito longe, mas ela tem que ter um limite determinado a todos os seres humanos, a morte. Dali para frente, alguém precisa avançar e desenvolver aquele aprendizado, aquele legado. Esse nunca morre. Isaac Newton disse que se ele enxergou mais longe é porque estava de pé sobre os ombros de gigantes. Por isso, quero continuar ajudando milhares de pessoas a enriquecer e alcançar a sua liberdade financeira. Aí ele continua. A minha motivação é seguir o fascinante trabalho de Napoleão Hill. Uau! E decodificar de vez quais são os hábitos, princípios e pensamentos daqueles que realizam, realizam até em letra maiúscula e grande, que realizam e chegam ao mundo da abundância, onde nenhuma limitação existe, a não ser aquela que impomos a nós mesmos. Nem que para isso eu pessoalmente tenha que entrevistar o diabo também e descobrir o que ele anda aprontando nos dias de hoje. Desejo-lhe uma leitura fantástica. Esse livro vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha. É o Tiago Nigro falando. Essa é sua oportunidade de subir nos ombros de gigantes, exatamente como eu fiz. E já adianto que a próxima vez que o diabo decidir contar os seus segredos e estratégias mentais, primos é como ele chama todos os alunos dele, né? Vocês serão avisados em primeira mão. Prepare-se, quem viver verá. Boa leitura. Uau! Aí eu coloquei aqui, né, que o Thiago Nigro ele é influenciador digital, escritor, para quem não conhece ele. Ele é influenciador digital, escritor, empresário, reconhecido por um meio de canal do YouTube dedicado à educação financeira, fundador do O Primo Rico e autor do livro Do 1000 ao Milhão. Pessoal, eu vou começar a leitura agora do primeiro capítulo. Antes de começar, eu vou falar o que esse livro, resumidamente, o que esse livro tem. Esse livro foi escrito com uma sessão de perguntas e respostas entre Napoleão Hill e o próprio diabo. O diabo afirma que ele influencia 98% da população. Ele afirma fazer isso através de 6 grandes medos que a maioria das pessoas
tem. E quais medos são esses? Medo da pobreza, medo da crítica, medo de problemas de saúde, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. Algum desses medos aqui, algum desses 6 medos está presente na sua vida? Se sim, isso é obra do diabo. E nesse livro eu vou mostrar para você como você se livrar desse medo. Quais as estratégias que ele usa. Eu vou ler o primeiro hoje e a partir do 3º capítulo que ele começa a entrevista com o diabo. Bora lá. O Napoleão Hill coloca aqui uma pequena introdução. Pelo homem que quebrou o código do diabo e o forçou a confessar. O mais corajoso e inspirador de todos os livros de autoconhecimento, escrito pelo filósofo do sucesso, número 1 da América, que após 30 anos de pesquisas, achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, por que ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. Este livro é um curso generoso em psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente humana. Quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Aí, esse é Napoleão Hill falando. Primeiro capítulo. Nesse primeiro capítulo, o título dele é Meu Primeiro Encontro com Andrew Carnegie. Esse encontro que ele teve, eu até coloquei aqui uma observação. Bom dia, Cris! Eu coloquei assim, ó, em 1908, Napoleão Hill entrevistou o homem mais rico da América, que era esse Andrew Carnegie. E ele entrevistou ele, o mais rico da América Latina na época. Aí ele conta sobre esse primeiro encontro com ele. É o que eu vou ler agora para vocês. Por mais de um quarto de século, meu principal objetivo foi o de separar e organizar em uma filosofia de realizações as principais causas de tanto fracasso como do sucesso, com o objetivo de ser útil a todos os outros que não têm nem a inclinação, nem a oportunidade de se engajar nesse tipo de pesquisa. Oi, Aline, bom dia, querida, obrigada. Amo sua vida. Aí ele fala, meu trabalho começou em 1908, com o resultado de uma entrevista que eu fiz com Andrew Carnegie. Eu francamente contei ao senhor Carnegie que eu tinha concebido a ideia de entrar para a faculdade de Direito e que havia pensado em pagá-la entrevistando homens e mulheres bem-sucedidas, descobrindo como eles conseguiam sucesso descrevendo as minhas descobertas para revistas. No final de minha visita, o senhor Carnegie me perguntou se eu tinha ou não coragem para realizar algo que ele estava para me oferecer. Respondi que coragem era tudo que eu tinha e que eu estava preparado para dar o meu melhor, independente da proposta que ele tinha a me oferecer. Ele então disse, a sua ideia de escrever histórias sobre homens e mulheres bem-sucedidas é memorável, enquanto ideia, e eu não tenho nenhuma intenção de tentá-la desencorajá-lo, de cumprir o seu objetivo. Mas eu preciso lhe dizer que se você realmente quer fazer um serviço que seja útil, não somente para as pessoas de hoje, mas também que dure toda a posteridade, ocupe seu tempo organizando, baseando nessas histórias as causas do fracasso e do sucesso dessas pessoas. Há milhões de pessoas no mundo. Ele está falando aqui sobre você descobrir, né, o fracasso e sucesso das pessoas. Uma vez eu ouvi o mentor, qual que é o nome dele? Eu esqueci. Que a melhor pergunta que você pode fazer para qualquer mentor, para qualquer pessoa que está no topo lá em cima, qual que é o maior fracasso dela? Você extrair.
Porque nenhuma pessoa de sucesso vai chegar lá no alto, lá no topo, sem passar por um fracasso, sem passar por alguma prova, por alguma situação. E esse fracasso, ela compartilhando com você, você vai aprender muito, muito. Aí ele continua assim: há milhões de pessoas no mundo que não têm a menor concepção das causas do sucesso e do fracasso. As escolas e faculdades ensinam praticamente tudo, exceto os princípios de realização pessoal. Olha só, pessoal, isso foi dito lá em 1908 e estende até hoje. As escolas hoje não mostram princípios de realização pessoal. Ensina de tudo, menos isso. Eles exigem que jovens, homens e mulheres, passem de 4 a 8 anos adquirindo conhecimentos abstratos, mas não os ensinam o que fazer com esse conhecimento depois de tê-lo. Olha só que forte. Desde 1908, e isso perdura até hoje. Até hoje. O mundo está precisando de uma filosofia de realização prática e inteligível, organizada a partir de conhecimento resultante de experiência de homens e mulheres da grande universidade da vida. Em todo o campo da filosofia, eu não encontro nada que se assemelhe a tipo de filosofia que tenho em mente. Nós temos muito poucos filósofos que são capazes de ensinar a homens e mulheres a arte de viver. Parece que, para mim, há uma oportunidade que deveria desafiar um jovem ambicioso do seu tipo, mas ambição pura, não basta ser essa tarefa que eu sugeri. Aquele que ousar seguir minha sugestão deverá ter coragem, muita coragem. E, pessoal, eu tô lendo isso aqui agora, eu tô entendendo hoje por que tá se levantando tantas mulheres, tantas pessoas falando sobre mentalidade, falando sobre mudança de vida, porque antigamente não tinha isso. Hoje, antigamente tinha aquele medo, né? Mas eu não tenho... mas eu não tenho cargo para me começar a fazer isso. Mas eu... Hoje tá tudo tão claro, tudo tão fácil. Eu aqui abrindo uma live para conversar com vocês, contando a minha história, a minha vida. A Cris, a Aline, todas nós temos uma história de vida. E essa história de vida, ela precisa ser alertada para outras pessoas. Tudo que você passou não foi em vão, tudo tem um propósito. E essa história de vida vai ajudar outras pessoas a deixar de ser alienada. Muitas das pessoas hoje, antes eu era, hoje não. Eu estou buscando uma mudança de vida e de mentalidade, e para isso eu precisei me conectar às pessoas, ouvir pessoas. E hoje eu tenho isso no meu coração. E acredito que vocês também. É isso que está acontecendo. Está vindo uma grande evolução aí para alcançar quem precisa ser alcançado. E isso é muito, muito real. Aí ele continua da seguinte forma. O trabalho demandará pelo menos 20 anos de esforço contínuo. Aline, você já leu esse livro? Mais Esperto que o Diabo? Aí ele fala, o trabalho demandará pelo menos 20 anos de esforço contínuo, durante o qual aquele que topar terá que ganhar a vida com outra fonte de renda, porque esse tipo de pesquisa nunca é lucrativo no seu início e geralmente os poucos que se aventuram a contribuir para a civilização por meio de trabalhos dessa natureza tiveram que esperar 100 anos ou mais após os seus próprios funerais para receber conhecimento pelo seu feito. Posso se anima entrar aqui na live, Aline? Que top! Que bacana. A Aline ela já leu e estava no TCC dela. Eu vou ver se ela entra aqui na live. Olha só como que Deus é lindo, gente. Não combinei nada com ela. Nada com ela. Responde aqui se eu posso, Aline, te chamar. Aí ele continua. Se você prosseguir com esse trabalho, deve entrevistar não somente os poucos que foram extraordinariamente bem-sucedidos, mas também os muitos que fracassaram. Você deve cuidadosamente analisar
milhares de pessoas que foram classificadas fracassadas. E eu quero dizer com o termo fracassado, homens e mulheres que chegaram aos estágios finais de suas vidas, desapontados porque não conseguiram alcançar as metas que haviam se proposto de coração. Tão inconscientemente como parece ser, você aprenderá muito mais como ser bem-sucedido através dos fracassos. Aline, ele diz aqui que nós vamos aprender muito mais com os fracassos das pessoas do que com o sucesso. E isso é muito real, gente. Muito real, porque vai encurtar. Só colocar um filtro, amiga. Já entra colocando filtro. Aí ele continua assim. Na parte final da sua pesquisa, se você conseguir com sucesso manter o foco, fará uma descoberta que poderá ser uma grande surpresa. Descobrirá que a causa para o sucesso não é algo separado e longe do homem, mas é que uma força tão intangível na natureza, que a maioria dos homens nunca a reconhece. Combinado, amiga? Uma força que pode muito bem ser chamada de outro eu. O mais interessante é o fato de que o outro eu raramente exerce sua influência ou se faz conhecer, exceto em momentos de emergência, quando os homens são forçados por meio das adversidades e das derrotas temporárias, ao mudar seus hábitos e pensar em estratégias para sair das dificuldades. É nessas horas mesmo que a gente conhece o nosso outro eu, né? Que ele quer dizer que a sua força. Boa tarde, já é boa tarde aí para vocês, aqui para mim é bom dia. Oi, egípcia! Minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso. Quando o fracasso toma conta da sua vida. Porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. Se você está ali, tá tudo bem, tá tudo de melhor acontecendo na sua vida, o que seu cérebro vai ter o que para usar? E quando você passa uma dificuldade, você passa uma situação, gente, uma crise financeira, uma determinada crise no casamento, aí você é forçado a pensar, você é forçado a movimentar, a fazer algo diferente. É isso que ele está querendo dizer aqui. Aí ele fala, se ele pensar com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que se chama fracasso, na verdade, nada mais é que um sinal para elaborar um novo plano ou um objetivo. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que homens impõem a si mesmos, em suas próprias mentes. Isso está até grifado aqui em negrito. A maior parte dos fracassos reais se deve às limitações que os homens impõem a si mesmos, em suas próprias mentes. Se eles tivessem a coragem de ir a um passo à frente, eles descobririam os seus próprios erros. Aí ele continua com mais um tópico nesse capítulo 1. Começando uma vida nova. Napoleão Hill contando, começando uma vida nova. O discurso do Sr. Carnegie reformulou a minha vida por completo e plantou em minha mente um desejo ardente que me orientou sem cessar. Isso aconteceu mesmo eu não tendo a mais vaga ideia de que significava o termo do outro eu. Durante o meu trabalho de pesquisa nas causas de fracasso e sucesso, tive o privilégio de analisar mais de 25 mil homens e mulheres que eram rotulados de derrotados e mais de 500 que eram classificados de bem-sucedidos. Muitos anos atrás tive o meu primeiro contato com aquele outro eu que o Sr. Kern havia mencionado. A descoberta veio, como ele disse que viria, como resultado de 2 pontos cruciais da minha vida.
mas que foram, na verdade, emergências e que me forçaram a pensar de um jeito de vencer as minhas dificuldades de tal maneira que eu nunca havia experimentado. Gostaria que fosse possível descrever essa descoberta sem o uso do pronome pessoal, eu, mas isso é impossível, visto que ele ocorreu por meio de experiências pessoais, que não podem ser separadas. Quando ele fala que o outro eu, a outra situação que você vai se deparar com você mesmo, é quando você passar por dificuldades. Ele conta aqui que ele passou por algumas dificuldades que fez ele conhecer o outro eu dele. Passou por um fracasso, e aí ele conseguiu identificar que ele poderia sim pensar, agir e fazer mudanças com as experiências próprias dele. Aí ele fala assim: para dar uma visão completa da descoberta, eu terei que voltar ao primeiro desses 2 pontos marcantes da minha vida. Ele vai contar aqui. E mostrar passo a passo essa descoberta. Para realizar a pesquisa com a aplicação de dados, foram necessários anos de trabalho. Eu tinha chegado à falsa conclusão de que minha tarefa de organizar uma filosofia completa de sucesso pessoal havia terminado. Longe de estar completo, meu trabalho havia apenas começado. Eu havia erigido o esqueleto de uma filosofia, organizando os 17 princípios do sucesso e as 30 maiores causas do fracasso. Mas aquele esqueleto tinha que ser coberto com a carne da realização e da experiência. Uau! Além disso, tinha que ser dada ao trabalho ele fala: eu havia erigido o esqueleto de uma filosofia, organizando os 17 princípios do sucesso e as 30 maiores causas do fracasso. Olha isso, gente. Mas o esqueleto tinha que ser coberto com carne da realização e da experiência. Achei extraordinário essa colocação dele. Além disso, tinha que ser dada ao trabalho uma alma que inspirasse homens e mulheres a não somente transporem obstáculos, mas também a não deixarem se abater por eles. A alma, que ainda teria que ser adicionada, como eu descobri depois, somente se tornaria disponível após aparecer o meu outro eu, por meio de 2 pontos cruciais da minha vida, resolvendo focar a minha atenção e quaisquer talentos que porventura tivessem retornos monetários por meio de canais de negócios. Decidi dedicar-me à profissão de publicitário. Tornei-me, então, o gerente de publicidade do curso de extensão de uma universidade de Chicago. Tudo ocorreu maravilhosamente bem em 1 ano. Entretanto, no final desse ano, fui tomado por um violento desgosto pelo meu trabalho e então me demiti. Posteriormente, ingressei no ramo de cadeias de lojas. Bom dia, meu amor. Ele acabou de entrar. Posteriormente, ingressei no ramo de cadeias de lojas, juntamente com o ex-presidente da Universidade de Extensão La Salle. Logo me tornei presidente da companhia de doces, porém, desacordos com os sócios desse negócio fizeram com que eu saísse do empreendimento. A atração pela propaganda ainda estava no meu sangue. Eu tentei novamente dar expressão a ela. Organizei uma escola de propaganda e vendas como uma parte da escola de negócios. Aí ele fala: o empreendimento navegava em águas tranquilas e muito dinheiro entrava rapidamente. Foi então que os Estados Unidos tomaram parte na Primeira Guerra Mundial. Em resposta a um chamado interior, que palavras não conseguem descrever, saí da escola e entrei para o serviço do governo nos Estados Unidos, sob a direção pessoal do presidente da época, deixando um negócio fantástico desintegrar-se. No dia do armístico, em
1918, comecei a atuar na publicação da revista Golden Rule, Regra de Ouro na tradução livre. Apesar do fato de eu não ter nenhum centavo de capital, a revista cresceu rapidamente e em pouco tempo ganhou circulação nacional, chegando a quase 500 mil de exemplares. Finalizando seu primeiro ano de negócios com um lucro de $3.156. Alguns anos depois, aprendi com o experiente executivo de uma empresa de publicações que nenhum homem capaz naquele ramo pensaria em começar uma revista tal como essas com menos de $500 mil de capital. A revista Golden Rule e eu estávamos destinados a nos separar. Quanto mais sucesso alcançávamos, mais descontente eu me tornava. Olha o que ele fala, gente. Quanto mais sucesso eles alcançavam, ele e a parceria dessa revista, mais descontente ele ficava. Até que finalmente, devido a um acúmulo de perturbações causadas por sócios no negócio, dei a revista como um presente a eles e deixei o negócio. Ou seja, dinheiro para ele não importava. O que importava era a paz. E aí ele saiu do negócio. Com essa atitude, provavelmente joguei fora uma pequena fortuna. Ele fala que ele jogou fora uma pequena fortuna. Não faz sentido você continuar em algo que não te traz paz, que te deixa descontente, né? Logo após, organizei uma escola de treinamento para vendedores. Minha primeira missão era treinar um exército de vendas de 3.000 pessoas para uma rede de lojas. Receberia $10 por cada vendedor que frequentasse a minha aula. Dentro de 6 meses, esse trabalho havia me rendido um pouco mais de $30. O sucesso em termos financeiros estava coroando meus esforços com abundância. Novamente, meu espírito estava descontente. Eu não estava feliz. Mesmo assim, ele não continuava feliz. Tornava-se a cada dia mais óbvio que nenhuma quantidade de dinheiro em algum momento me faria feliz. Sem a menor desculpa, filha, aí ele continua, sem a menor desculpa razoável por minhas ações, saí do negócio e desisti do empreendimento. Fecha aquela janela ali para a mamãe, por favor. Sem a menor desculpa razoável por minhas ações, saí do negócio e desisti de um empreendimento. Passa aqui, mãozinho. No qual teria facilmente recebido um salário satisfatório. Meus amigos e sócios no negócio pensaram que eu estava louco, e eles estavam tão errados nos seus pensamentos. No fundo, eu estava inclinado a concordar com eles, mas parecia que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar a ideia. Procurava pela felicidade e ainda não tinha encontrado. Olha quantas opções, olha quantos tiros ele deu, quantas coisas ele fez e não se sentiu feliz fazendo nada, ganhando dinheiro, parcerias de sucesso, nada deixava ele feliz. Isso reflete na nossa vida, né? Muitas vezes a gente entra num negócio, a gente abre algo, faz algo e aquilo não nos traz felicidade. Não é aquilo que Deus queria que você fizesse. E aí você não vai ficar feliz, não tem como. Aí ele continua. Pelo menos essa é a única explicação que eu poderia oferecer para justificar as minhas atitudes um tanto quanto inusitadas. Qual homem que realmente conhece a si mesmo? Ele faz essa pergunta. Isso aconteceu no final do outono de 1923. Eu me sentia solitário, sem recursos e, pior ainda, sem nenhum plano para me tirar daquela situação difícil. Na verdade, era a primeira vez na vida que eu estava acuado devido à falta de recursos. Em muitas ocasiões, já havia passado por momentos de aperto, mas nunca antes havia faltado dinheiro a tal ponto de eu não conseguir suprir as minhas necessidades pessoais. A experiência me assombrou. Eu parecia estar totalmente à margem do que poderia ou deveria fazer.
Pensei em uma dúzia de jeitos de conseguir resolver os meus problemas, mas descartei todos. Eram impraticáveis e impossíveis de realizar. Me senti como alguém que estava perdido em uma selva, sem uma bússola sequer. Toda tentativa que eu fazia para me tirar da dificuldade acabava me trazendo de volta para a partida, ao ponto de partida. Por quase 2 meses sofri com a pior das doenças humanas, a indecisão. Ele ficou 2 meses. Depois de passar por todas essas situações, ele ainda ficou 2 meses na indecisão, sem saber o que fazer, sem ter direcionamento. Eu conhecia os 17 princípios da realização pessoal, mas não sabia como aplicá-los. Sem saber, estava encarando uma daquelas emergências. Bom dia, ou é boa tarde já, pastora Rebeca, que saudade, minha linda, morro de saudade da senhora. Aí ele fala, me senti como alguém que estava perdido em uma selva, sem uma bússola sequer. Toda tentativa que eu fazia para me tirar da dificuldade acabava me trazendo de volta ao ponto de partida. Por quase 2 meses sofri com a pior das doenças humanas, a indecisão. Eu conhecia os 17 princípios da realização pessoal, mas não sabia como aplicá-los. Sem saber, estava encarando uma daquelas emergências da vida de que o Sr. Kern havia me falado em situações, essas em que os homens muitas vezes descobrem os seus outros eus. Meu mestre era tão grande que em nenhum momento me ocorreu sentar, analisar a sua causa e procurar a sua cura. Vocês viram, gente, que aquela entrevista que ele teve com Andrew Carnegie mudou a vida, mudou a mentalidade dele. Ele entrevistou, eu até anotei aqui, ele entrevistou o homem mais rico da América Latina na época. E isso fez mudar a mentalidade dele total. Por quê? Andrew Carnegie falou para ele buscar os fracassos das pessoas, que é ali que ele ia descobrir onde estava o sucesso. Extraordinário, né? Eu voltei aqui. Aí ele fala, meu estresse era tão grande que em nenhum momento me ocorreu sentar, analisar a sua causa e procurar a sua cura. Aí ele tem outro título aqui dentro desse capítulo 1. Derrota é convertida em vitória. Uma tarde, tomei uma decisão que me ajudou a sair daquela decisão. Eu tinha um sentimento de que eu realmente desejava era sair para os espaços abertos do país, onde poderia respirar ar fresco e principalmente pensar. Comecei a caminhar e já havia percorrido mais ou menos 7 ou 8 milhas, quando de repente me vi parado. Por muitos minutos fiquei ali como se estivesse com os pés colados. Tudo na minha volta tornou-se escuro. Eu podia ouvir o som estridente de alguma forma de energia que estava vibrando em uma frequência muito alta. Então, meus nervos se aquietaram, meus músculos relaxaram e uma grande calma tomou conta de mim. A atmosfera começou a clarear e, enquanto isso ocorria, recebi um comando de meu interior, que veio na forma de pensamento, tão perto como eu poderia descrever, como ele está descrevendo aqui. O comando era tão claro e distinto que havia meios de eu não entendê-lo. Na essência, ele disse, chegou o momento de você completar a filosofia de sucesso que você começou, seguindo a sugestão de Carnegie. Volte para casa de uma vez por todas e comece a transferir os dados que você juntou da sua própria mente, da sua própria história, de tudo que ele viveu até hoje, transformando-os em manuscritos. O meu outro eu havia acordado, ele fala. Por alguns minutos permaneci aterrorizado. Essa experiência não era parecida com nada que eu houvesse experimentado antes.
Eu virei e caminhei rapidamente até chegar em casa. Quando me aproximei de casa, vi meus 3 filhos olhando pela janela para as crianças do vizinho que estavam decorando uma árvore de Natal. Então me lembrei que era véspera de Natal. Para completar, me dei conta com um sentimento de pura tristeza, tal qual eu jamais havia experimentado, de que não haveria árvore de Natal na nossa casa. O olhar de desapontamento no rosto das minhas crianças me fez lembrar desse fato com muita dor. Entrei em casa, sentei em frente à minha máquina de escrever e comecei de uma vez por todas a transcrever todas as descobertas que eu havia feito relacionadas às causas de sucesso e fracasso. No instante em que coloquei a primeira folha de papel na máquina, fui interrompido pelo mesmo sentimento estranho que havia me ocorrido horas atrás antes. E este pensamento passou de forma muito clara na minha mente. Sua missão nessa vida é completar a primeira filosofia de sucesso e realização pessoal. Você tem tentado em vão escapar da sua tarefa. Cada esforço trazendo fracasso para você. Você está procurando pela felicidade. Você lembra que ele fez mais de 3 coisas onde ele ganhou muito dinheiro, onde ele fez sociedades, onde ele teve muito sucesso, mas ele não estava feliz. Não, por quê? Porque ele não estava fazendo a vontade que o Senhor tinha para ele. Aí ele continua assim, ó, aprenda essa lição de uma vez por todas. Você somente achará a alegria ajudando os outros a encontrá-la. Gostei dessa frase. Você somente achará a alegria ajudando outros a encontrá-la. Você tem sido um estudante teimoso. Você tinha que ser curado da sua teimosia por meio de desapontamentos sucessivos. Dentro de poucos anos, o mundo todo começará uma experiência no qual milhões de pessoas que necessitam desta filosofia terão acesso a ela. Juntamente devido a esse direcionamento que você recebeu para completá-lo. A sua grande oportunidade de achar a felicidade prestando a um serviço útil terá chegado. Vá trabalhar e não pare até que você tenha completado e publicado os manuscritos que você começou. Eu estava consciente de ter chegado ao final do arco-íris da vida e estava feliz. Nesse parágrafo, vocês viram que ele conseguiu encontrar felicidade, ele conseguiu ouvir a voz de Deus, ele conseguiu ouvir um direcionamento. E ele estava consciente de ter chegado ao final do arco-íris da vida e estava feliz. Aí, outro tópico, a dúvida aparece. Sempre que a gente vai dar um passo em direção às nossas coisas, ao nosso propósito, a realizar um grande projeto, a dúvida vai aparecer. Mas a dúvida aparece para te testar, para ver se você está mesmo decidido, se você tomou a decisão e se você está firme naquela decisão. Você precisa estar firme. Deus te deu um direcionamento. Você tem que ter certeza daquilo e ir para cima. As dúvidas vão aparecer. Situações vão aparecer para tentar tirar o foco. Mas você precisa permanecer firme. Aí ele continua assim. O feitiço, se é que essa experiência pode ser chamada assim, passou. Comecei a escrever e pouco depois fui sugestionado pela minha razão. E pensei que talvez eu estivesse entrando numa missão estúpida. Olha só, veio a dúvida na mente dele. A ideia de que um homem que estava em plena depressão e praticamente falido pudesse escrever uma filosofia de sucesso pessoal me parecia tão fantasiosa que ri vigorosamente e acabei dando gargalhadas. Ele riu dele mesmo. Ele riu do que, de fato, o Senhor direcionou ele a fazer. Ele achou que era impossível. Me arrumei na cadeira, passei os dedos pelo meu cabelo e tentei criar alguma justificativa. A minha própria mente, que eu deveria tirar do papel da máquina e escrever antes de começar.
Mas a vontade de continuar era muito mais forte do que o desejo de desistir. Isso que tem que acontecer. A vontade de fazer acontecer tem que ser muito, muito maior e muito mais forte do desejo de desistir. E acabei me reconciliando com a minha tarefa e segui em frente. Olhando para os eventos passados, agora sobre a ótica de tudo o que aconteceu, posso ver que essas pequenas experiências de adversidades pelas quais passei foram entre as mais enriquecedoras e lucrativas de todas as minhas vivências. Elas, na verdade, foram bênçãos, porque me forçaram a continuar um trabalho que finalmente me trouxe uma oportunidade para me fazer mais útil ao mundo, de que eu jamais teria sido caso eu tivesse sido bem-sucedido em qualquer dos planos ou objetivos anteriores, todos aqueles outros que ele tentou. Aí ele fala: por quase 3 meses trabalhei nesses manuscritos, finalizando-os durante o começo de 1924. Assim que ele terminou, me senti novamente compelida a voltar ao grande jogo dos negócios americanos. Sucumbindo ao meu desejo, comprei a Faculdade de Negócios Metropolitana e comecei a organizar os planos para aumentar a sua capacidade. No final de 1924, tínhamos nos desenvolvido e expandido, adicionando novos cursos. Havíamos dobrado os números, considerando o melhor momento que a escola já tivesse vivido. Novamente, o germe do descontentamento começou a se sentir em meu sangue. Se fazer sentir em meu sangue. Mais uma vez, eu sabia que não poderia achar a felicidade nesse tipo de empreendimento. Ele voltou a querer fazer a vontade dele e novamente não se sentiu feliz. Repassei o negócio para os sócios dele e fui para a plataforma de palestras, falando sobre a filosofia de realização e sucesso pessoal para a organização pela qual havia devotado tantos dos meus anos anteriores. Uma noite estava marcado para eu palestrar em Canton. O destino, ou o que quer que algumas vezes pareça moldar o futuro dos homens, não importasse o quanto eu tentasse lutar contra ele. Novamente me colocou cara a cara com uma nova e muito dolorosa experiência. Maravilhosa, né, Aline? Essa visita resultou em um acordo de parceria que era para ter acontecido no dia 1º de janeiro seguinte, quando o senhor Mellet já renunciar o cargo de chefe da publicação Daily News, para se encarregar do negócio. Vou ler o comentário da Aline. Parabéns, amiga, e obrigado pela iniciativa. Eu precisava aquecer isso dentro do meu coração. Que bom, amiga. Deus é muito bom, né? Depois me fala, esse livro que eu tô, ele tem introdução, ele tem a introdução do Tiago Nigro. Um que minha amiga me emprestou, ele não tinha. Esse seu tem? Eu li aí, ele passa a visão que ele teve com o livro que mudou realmente a vida dele. Eu achei sensacional. Obrigada, viu? Você é muito amada, eu amo demais sua vida. Aí ele continua assim. Contudo, em julho de 1926, o senhor Mellet foi morto por uma figura carimbada do submundo e um policial de Canton, sendo ambos posteriormente sentenciados à prisão perpétua. Ele foi morto porque estava expondo em seu jornal uma ligação entre os bandidos e alguns membros da polícia. Deixa eu até tirar print dessa preciosidade que a Aline colocou aqui. Consegui. Ah, entendi. Aham. Entendi, eu imaginei. Aí ele fala:
O crime foi um dos mais chocantes que a era da publicação já produziu. Aí tem mais um tópico. O acaso. O acaso salva a minha vida. Na manhã seguinte, à morte do Sr. Mellet, fui chamado no telefone por uma pessoa desconhecida, que me alertou de que eu teria 1 hora para sair da cidade, de que ele poderia ir voluntariamente dentro de 1 hora. Mas se eu esperasse mais tempo, provavelmente iria dentro de um caixão. Minha associação com o Sr. Mellet havia aparentemente sido mal interpretada. Seus assassinos acreditavam que eu estava conectado de uma forma direta à exposição que ele vinha fazendo em seus jornais. Não esperei acabar o meu limite de 1 hora, mas imediatamente entrei no carro e dirigi para a casa de parentes, nas montanhas a oeste de Virgínia, onde fiquei até que os assassinos tivessem sido colocados na prisão. Essa experiência veio bem dentro da categoria descrita pelo Sr. Kerning, com uma emergência que força homens a pensarem. Pela primeira vez na vida, conheci a dor do medo constante. A minha experiência de alguns anos anteriores em Columbus havia preenchido a minha mente, com dúvida e indecisão temporária. Mas essa preencheu a minha mente com um medo que parecia impossível de remover. Aline, eu estou ansiosa já. Eu estou hoje no capítulo 1, pessoal. A partir do capítulo 3, que ele começa, de fato, a entrevista com o diabo, né? Eu achei sensacional. Sensacional. Para quem não leu esse livro, vai ver como que é muito claro, como que ele tenta agir na nossa mente, né? Aí ele continua. A minha experiência de alguns anos anteriores em Columbus havia preenchido a minha mente com dúvida e indecisão temporária. Mas essa preencheu a minha mente com um medo que parecia impossível de remover. Durante o tempo em que eu estava escondido, raramente deixava a casa à noite. E quando saía, mantinha minha mão em uma pistola automática levada no bolso do casaco. Que top, Aline! Muito, muito bom. Eu estou ansiosíssima já para chegar lá. Se um automóvel estranho parasse em minha frente, a casa onde eu estava escondido, eu ia imediatamente para o portão e, com cuidado, ficava olhando ali através das janelas. Depois de alguns meses convivendo com esse tipo de experiência, que não é nada legal, né? Meus nervos começaram a sentir. A coragem sumiu por completo, assim como a ambição que eu tinha em meu coração, durante os longos anos de trabalho em busca das causas do fracasso e do sucesso também partiu. Vagarosamente, passo a passo, me senti caindo num estado total de letargia de qual eu temia que jamais conseguisse emergir. O sentimento deve ter sido o mesmo que aqueles que pisavam na areia movediça sentem quando se dão conta de que cada esforço que fazem para tirá-los da areia leve mais para o fundo. O medo é uma areia movediça que se retroalimenta. Se a semente da insanidade estivesse presente na minha constituição física, certamente ela teria germinado durante esses meses, subsistindo como um morto-vivo. Indecisão completa, sonhos irresolutos, dúvidas e medo eram tudo que a minha mente experimentava dia e noite. Ô, gente, vocês estão percebendo que até agora ele teve o direcionamento de Deus, ele ficou na dúvida, deu gargalhadas, ele achou que seria impossível aquilo ali, e voltou a fazer o que ele queria. E olha o que acontece, quando a gente toma uma decisão que não é conforme a vontade do Senhor, o Senhor vai fazer você voltar. É a mesma coisa da história de Jonas lá, para Nínive, né? Ele teve que voltar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje,
após meus 30 anos, eu busco viver em obediência, busco viver conforme a vontade do Senhor. E aí as coisas fluem. Tanto que a live hoje à noite que eu vou fazer é vivendo debaixo do favor de Deus. Como é maravilhoso você buscar estar em obediência a Ele e as coisas simplesmente acontecem como tem que acontecer da melhor maneira possível, porque os planos dele são muito melhores que os nossos. Por isso que não fique batendo cabeça onde não precisa, não fique dando tiro para onde você acha que tem que dar. Eu vou fazer isso aqui porque eu. Mas você pediu um direcionamento para o Senhor? Pediu um direcionamento para Deus? Se é aquilo que você quer? Verdade, amiga. A Aline disse que isso é verdade mesmo. Aí ele fala: a emergência que encarei fora, desastrosa por 2 motivos. Primeiro, a verdadeira natureza dessa emergência me manteve num estado de constante indecisão e medo. Segundo, esse enclausuramento forçado que me deixou em estado de tensão constante, eu tendia a me preocupar com o peso de tempo que passava. A minha faculdade da razão tinha sido quase paralisada. Me dei conta de que precisava trabalhar a mente para sair desse estado mental. Mas como? Os recursos que tinham me ajudado a resolver todas essas emergências anteriores da minha vida, parece que criaram asas e me deixaram completamente à mercê da situação. Já aconteceu isso com todo mundo, eu acho. Já aconteceu comigo. Quando você chega num nível que não tem como você pedir ajuda mais para ninguém, quando você está passando por uma crise financeira, quando você está passando por uma situação bem difícil, é ali que você tem que recorrer a quem? Somente a quem resolve, que é somente Deus. Além de todas as dificuldades que eu estava enfrentando até esse momento, outra situação que parecia mais dolorosa do que todas as outras combinadas surgiu. Era a tomada de consciência de que eu havia gastado a maior parte dos meus últimos anos em busca de arco-íris, procurando aqui e lá pelas coisas do sucesso, e me achando agora, nesse exato momento, mais fraco e incapacitado do que qualquer uma das 25.000 pessoas, as quais eu havia julgado como sendo fracassados. Esse pensamento era quase enlouquecedor. Além disso, eu também extremamente humilhante, porque eu estava palestrando por todo o país, e escolas e faculdades, e para organizações de comércio, tentando contar às outras pessoas como aplicar os 17 princípios do sucesso, enquanto aqui estava eu, incapaz de aplicar para mim mesma. É forte isso. Estava certo de que nunca mais poderia encarar o mundo com um sentimento de confiança. Toda vez em que me olhava no espelho, notava uma expressão de desgosto da minha própria face. E frequentemente disse coisas ao homem no espelho de que não devem ser escritas. Eu havia começado, a Aline escreveu, eu já vivi isso, e eu também, Aline, eu estava lendo aqui, como que eu acho que todo ser humano já viveu isso. Todo ser humano já passou por isso. Eu, Geisa, vivi por isso. Lembra que eu já comentei com vocês que minha vida está valendo a pena depois dos 30 anos? Antes dos meus 30 anos, eu estava vivendo minha vida como ele diz aqui, ó, dando tiro para o lado errado, tendo decisões erradas. Aí, a partir do momento que eu comecei a tomar as decisões conforme o Senhor, alinhada com o Senhor, as coisas tá fluindo. Mas é válido, porque é o primeiro start. Exatamente, Aline, faz parte do processo. Faz parte do processo. E Deus permitiu a gente passar por isso, porque são os fracassos que nos tornam o que somos hoje, né? E se você não tivesse essas experiências lá atrás, como é que você vai contar, como é que você vai ajudar outras pessoas a encurtar o caminho delas? Claro que cada uma tem que passar pelo seu processo, mas a sua história, o fracasso que você passou, situações que você passou lá atrás, vai ajudar outras pessoas, vai ajudar outras famílias, outras vidas, sim. Essa experiência de vida que você passa a ter. Aí ele continua.
Os criminosos que assassinaram o senhor foram julgados, o senhor Matlin, foram julgados e mandados para a prisão perpétua. Por isso, seria perfeitamente seguro. Isso. Por isso, aí ele fala que os criminosos eles foram mandados para a prisão perpétua. Por isso, seria perfeitamente seguro, considerado onde eles estavam, sair do meu esconderijo e novamente tocar o meu trabalho. Contudo, não conseguiria sair, porque agora encarava circunstâncias mais aterrorizantes do que aquela que havia sido criada pelos assassinos. A experiência destruiu qualquer tipo de iniciativa que havia tido. Eu sentia uma influência de tal modo depressiva que tudo parecia um pesadelo. Ele tomou um trauma, né? Estava vivo e poderia me mover, mas não conseguia pensar em um único movimento por meio do qual eu pudesse continuar a procurar pela meta que eu tinha estimulado para mim mesmo. Aí ele continua. Estava rapidamente me tornando indiferente, não apenas a mim mesmo, mas, pior ainda, começava a me tornar mal-humorado, irritado com aqueles que haviam me oferecido abrigo durante a minha emergência. Encarei a maior emergência da minha vida, a menos que tenha passado por uma experiência similar. Você não consegue imaginar como me senti. Tais experiências não conseguem ser descritas. Para serem entendidas, devem ser sentidas. É isso que a gente estava falando agora, né, Aline? Cada um tem o seu processo. Para serem entendidas, devem ser sentidas. Não tem como. Às vezes a gente vai sim encurtar o caminho da pessoa, contando ali sua história de vida para ela não cometer os erros dela. Os erros, novamente, que você cometeu, mas tem situações que a pessoa precisa entender, passar para ela sentir. Aquela ali pode ser o processo dela, né? Aí ele compartilha o momento mais dramático da vida dele. O momento mais dramático. A virada veio de repente, no outono de 1927, mais de um ano após o incidente de Canton. Deixei a casa em uma noite e caminhei para o prédio da escola, que se situava no topo de uma montanha acima da cidade. Eu havia chegado a uma decisão de lutar contra tudo antes que a noite acabasse. Comecei a caminhar em volta do edifício, tentando forçar meu cérebro, confuso, a pensar com clareza. Devo ter dado centenas de voltas ao redor do prédio, antes que qualquer coisa se assemelhasse a um pensamento organizado pudesse cruzar a minha mente. Enquanto caminhava, repetia constantemente para mim mesmo: existe uma saída e eu vou achá-la antes de voltar para casa. Devo ter repetido essa frase 1000 vezes. Além disso, estava decidido a fazer exatamente o que eu estava dizendo a mim mesmo. Estava totalmente desgostoso comigo mesmo, mas ensaiei uma esperança de salvação. Então, como um raio que cai de um céu claro, uma ideia explodiu à minha mente, com tal força que o impulso fez com que meu sangue subisse e descesse das minhas veias de forma forte. Este é o seu período de teste. Você foi reduzido à pobreza e humilhado para que pudesse ser forçado a se descobrir o outro eu. Quando eu li essa frase aqui, eu lembrei claramente, Aline, quando eu e o Wellington, nós estávamos na parte boa do futebol, Série A, Série B. E nós não tínhamos o Senhor. Nós não tínhamos conhecido o Senhor. E eu acho que se a gente continuasse daquela forma, naquela situação, hoje não sei se a gente tinha conhecido o Senhor. Então ele permitiu a gente passar por toda a situação que nós passamos. Você foi reduzido à pobreza e humilhado para que pudesse ser forçado a descobrir o outro eu, pudesse ser forçado a conhecer a Deus.
Pela primeira vez em anos, recordei o que o Sr. Carnegie dissera sobre o outro eu. Nesse momento, lembrei-me de que havia dito que eu descobriria esse outro eu no final do meu trabalho de pesquisa pelas causas de fracasso e sucesso. E ainda recordei que ele disse que a descoberta normalmente viria como resultado de uma emergência, quando homens são forçados a mudar seus hábitos e pensar formas de sair da dificuldade. Continuei caminhando ao redor da escola, só que agora eu estava flutuando, ele já estava decidido, ele já tinha ouvido, né, a voz do Senhor. Inconscientemente, parecia saber que eu estava sendo liberado da prisão que havia feito a mim. A partir desse momento, me dei conta de que essa grande emergência havia me trazido uma oportunidade, não somente para descobrir o meu outro eu, mas também para testar a eficácia da filosofia de sucesso que eu vinha ensinando aos outros, como sendo algo palpável e realizável. Brevemente eu saberia se ela funcionaria ou não. Tomei a decisão de que, se ela não funcionasse, eu queimaria todos os manuscritos e nunca mais eu me sentiria culpado para tentar provar aos outros que eles eram os mestres dos seus destinos, os capitões das suas almas. A lua cheia estava recém-cobrindo o topo da montanha e eu nunca havia visto brilhar tão intensamente antes. Enquanto a estava contemplando, outro pensamento cruzou a minha mente. Você tem mostrado a outras pessoas como dominar o medo e como sobrepujar as dificuldades que surgem nas emergências da vida. De agora em diante você pode falar com autoridade, porque estava a ponto de se superar as suas próprias dificuldades com coragem e objetivo resoluto e destemido. Com esse pensamento veio a mudança na química do meu ser, que me levou a um estado de euforia, de que eu nunca havia experimentado. Meu cérebro começou a clarear e o estado de letargia no qual ele se encontrava começou a passar. A minha razão passou a trabalhar novamente. Por um breve momento estava feliz pelo privilégio de passar por longos meses de tormento, já que a experiência me ofereceu a oportunidade de testar a eficácia dos princípios de sucesso, os quais eu vinha pesquisando de forma inexorável. Quando esse pensamento surgiu, parei, uni os meus pés, saudei. Eu não sabia o quem ou a quem. Ele não sabia que era Deus ali falando com ele. Eu fiquei rigidamente em um estado de meditação por muitos minutos. Isso parecia de início uma atitude boba, mas enquanto eu estava lá de pé naquele estado, outro pensamento cruzou minha mente de uma ordem, que era tão breve e instantânea, quanto a uma ordem dada por um comandante militar ou a um subordinado. A ordem dizia: amanhã, entre no seu carro e dirija até Filadélfia. Lá você receberá ajuda para publicar a sua filosofia de sucesso. Ele recebeu um direcionamento. Não havia nenhuma força de explicação em qualquer tipo de modificação da ordem. Tão logo que eu recebi essa direção, caminhei de volta para casa, fui para a cama e dormi profundamente, com uma paz de espírito tal que não experimentava há mais de um ano. Quando acordei na manhã seguinte, me levantei da cama e imediatamente comecei a fazer as malas para a viagem a Filadélfia. Ele ouviu a voz do Senhor e teve o direcionamento. Ele teve um direcionamento e está sendo obediente a esse direcionamento. Minha razão me dizia que eu estava embarcando numa missão sem sentido. Quem eu poderia conhecer na Filadélfia que pudesse me ajudar financeiramente a publicar 8 volumes de livros a um custo de $25 mil? Eu me questionei. Instantaneamente, ouvi em minha mente a resposta para essa questão, de forma tão clara como se as palavras tivessem sido ditadas em meu ouvido.
Você agora está seguindo ordens, direcionamento. Em vez de ficar fazendo perguntas, o seu outro eu estará no comando de toda essa viagem. Havia outra condição que parecia fazer a minha preparação para ir a Filadélfia algo que beirava o absurdo. Eu não tinha dinheiro. Esse pensamento mal me havia ocorrido quando o meu outro eu explodiu, dando uma ordem enfática. Peça para o seu cunhado $50 e ele emprestará a você. A ordem parecia definitiva e final. Sem qualquer hesitação, segui as instruções. Quando pedi o dinheiro ao meu cunhado, ele disse, claro, certamente vou lhe emprestar os 50, mas se você vai para tão longe, seria melhor levar $100. Agradeci a ele e disse que $50 seria o suficiente. Sabia que não bastava, mas essa era a quantia que o meu outro eu havia me ordenado a pedir. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu estava bastante aliviado quando me dei conta de que meu cunhado não ia me perguntar, porque eu estava indo para Filadélfia. Se ele soubesse tudo o que havia passado pela minha mente na noite anterior, talvez ele pensasse que eu deveria ir para um hospital psiquiátrico, em vez de sair em busca de um pote de ouro no final do arco-íris. Aí tem outro tópico. Meu outro eu assume o comando. Ele deixa, de fato, literalmente, Deus guiar a vida dele. Parti com a minha cabeça me dizendo que eu era um idiota e o meu outro eu me ordenando a ignorar o desafio e seguir as instruções. Dirigi a noite inteira chegando a Filadélfia no dia seguinte. Meu primeiro pensamento foi o de procurar uma pensão onde eu pudesse alugar um quarto de $1 por dia. Nesse momento, novamente, o meu outro eu tomou conta e ordenou que eu me hospedasse em um hotel mais luxuoso da cidade. Com pouco mais de $40 no bolso, que era o que restava do meu capital, parecia mais um suicídio financeiro. Quando caminhei até o balcão e pedi por um quarto, ou, devo dizer, quando comecei a pedir por um quarto, meu recém-descoberto outro eu me ordenou a pedir a melhor de todas as suítes. O custo dessa suíte consumiria o meu capital em 2 dias, e ele foi e obedeceu. O carregador de malas pegou a minha bagagem e entregou o ticket de estacionamento do meu automóvel e me conduzi até o elevador, como se eu fosse o príncipe de Gales. Era a primeira vez em que mais de um ano que um ser humano havia demonstrado tal referência comigo. Meus próprios parentes, esses com quem eu estava morando, longe de me mostrar qualquer tipo de consideração, ainda achavam que eu era um peso para eles. E tenho certeza de que eu era, porque nenhum homem no estado mental em que eu me encontrava no último ano poderia ser qualquer coisa além de um peso a todos aqueles com quais, porventura, entrasse em contato. Tornava-se evidente que o meu outro eu estava determinado a me tirar do complexo de inferioridade em que eu havia desenvolvido. Dei ao carregador de malas $1. Comecei a estimar quanto seria a minha conta no hotel até o fim de semana. Quando então o meu outro eu ordenou que eu limpasse completamente a minha mente de quaisquer pensamentos de limitação e que me conduzisse a minha vida, a partir daquele momento, como se tivesse todo o dinheiro que eu quisesse nos meus bolsos. A experiência pela qual estava passando era tão nova quanto estranha para mim. Nunca consegui ser mais do que eu acreditava. Nunca consegui ser mais do que eu acreditava que poderia ser. Por quase meia hora, esse outro eu me deu ordens que segui à risca durante o período da minha vida em Filadélfia. As instruções que recebi por meio desses pensamentos se apresentaram à minha mente como tal força que eles eram facilmente distinguíveis de pensamentos normais criados pelo meu eu tradicional.
Aí tem mais um tópico, que é o último tópico do capítulo 1, que ele fala: eu recebo ordens estranhas de uma fonte estranha. Minhas instruções começaram dessa forma. A partir desse momento, você está completamente no comando do seu outro eu. De agora em diante, você deve saber que duas entidades ocupam seu corpo. Na verdade, duas entidades similares ocupam o corpo de cada ser vivente no planeta Terra. Uma dessas entidades é motivada e responde pelo impulso do medo. A outra é motivada e responde pelo impulso da fé. Você aí é motivado pelo medo ou pela fé? Eu busco ser cada vez mais motivada pela fé. Por mais de um ano você foi conduzido. Por mais de um ano você foi conduzido como um escravo pela entidade do medo. Quantas pessoas, quantas experiências na nossa vida que nós acabamos ficando sendo escravos do medo. Aí ele continua: há 2 noites, a entidade fé assumiu o controle do seu corpo físico. E a partir daquele momento você foi motivado por essa entidade. Obrigada, Aline, querida. Obrigada pela presença, viu? Beijo, ótimo dia para você. Depois a gente se fala. Obrigada por estar aqui. Viu? Amo sua vida. Aí ele continua. E vamos marcar, porque você já leu esse livro. Depois vamos marcar uma live para a gente conversar sobre ele. Tá bom? Aí ele fala assim: por mera conveniência, você pode chamar essa entidade fé de seu outro eu. Ele não conhece limitações, não tem medo. A fé não conhece limitações, não tem medo e não reconhece a palavra impossível. Você foi direcionado a selecionar esse ambiente de luxo em um bom hotel com o meio de desencorajar o retorno da entidade medo. Esse antigo eu, motivado pelo medo, não está morto. Ele simplesmente foi destronado. E ele o seguirá onde quer que você vá, esperando uma oportunidade favorável para tomar conta de você. Ele somente pode tomar o controle de você por meio de seus pensamentos. Lembre-se disso e tenha as portas da sua mente hermeticamente fechadas, blindadas, contra todos os pensamentos que procuram limitá-los de qualquer maneira, e você assim ficará salvo. Não se permita preocupar-se com o dinheiro que você precisará para suas despesas imediatas. O recurso virá a você no momento em que você necessitar dele. Agora vamos aos negócios. Antes de qualquer coisa, você deve saber que a entidade fé, que agora está no comando do seu corpo, você está vivendo pela fé? Não faz nenhum tipo de milagre e também não trabalha em oposição a nenhuma das leis da natureza. Enquanto ela estiver no comando do seu corpo, ela o guiará sempre que você a chamar. Por meio de impulsos de pensamentos que cruzarão pela sua mente e o ajudarão a realizar todos os seus planos da maneira mais natural, conveniente e lógica possível. Acima de qualquer coisa, tenha este fato claramente fixado na sua mente, que o seu outro eu não fará o trabalho por você. Ele somente o guiará inteligentemente o caminho para você conquistar todos os seus objetivos e desejos. Esse outro eu o ajudará a transformar todos os seus planos em realidade. Além disso, você deve saber que ele começa sempre com o seu maior ou mais pronunciado desejo. Neste momento, o seu maior desejo, aquele que te trouxe até aqui, é publicar e distribuir os resultados da sua pesquisa,
nas causas de sucesso e fracasso. A sua estimativa é de que serão necessárias aproximadamente $25 mil. Entre os seus conhecimentos, há um homem que estará disposto a investir um capital necessário. Comece de uma vez a imaginar e focar no nome de todas as pessoas de seu círculo de conhecidos que poderiam de alguma maneira ser induzidas a fornecer a ajuda financeira de que você está precisando. Quando o nome da pessoa certa vier à sua mente, você a reconhecerá imediatamente. Entre em contato com essa pessoa e a ajuda que você procura será dada. Nos seus argumentos, contudo, apresente o seu pedido como uma terminologia tal que você usaria numa transação usual de negócios. Jamais sobre nenhuma hipótese faça qualquer referência à descoberta desse seu outro eu. Se você violar essas instruções, será acometido por uma derrota temporária. O seu outro eu continuará no comando e permanecerá a guiá-lo, enquanto você quiser fazer uso dele. Mantenha a dúvida, o medo e as preocupações e todos os pensamentos de limitação totalmente fora da sua mente. Isso é tudo para o momento. A partir de agora, você começará a se mexer para o seu livre arbítrio. Precisamente da mesma maneira que você começou antes de descobrir o seu outro eu. Fisicamente, você é o mesmo que sempre foi. Por isso, ninguém reconhecerá nenhuma mudança em você. Olhei em volta do quarto, pisquei os olhos e, para ter certeza de que não estava sonhando, levantei e caminhei até um espelho e olhei para mim de perto. A expressão do meu rosto havia mudado de dúvida para coragem e fé. Não havia mais qualquer sinal de dúvida na minha mente, visto que meu corpo físico estava sob uma influência diferente daquela que havia sido destronada das noites anteriores, enquanto eu caminhava na escola West Virginia. Gente, e esse foi o capítulo 1 do livro Mais Esperto que o Diabo. Que bacana, né? Ele contou aqui, e nesse capítulo 1 deu pra gente ver como que ele mudou a mentalidade dele e como acontece com as pessoas que buscam fazer essa mudança, né? Eu até anotei aqui quando eu li, eu falei com vocês que eu estou lendo 2 vezes, eu leio antes da live, anoto alguns códigos e depois leio aqui com vocês. Aí eu anotei. Canning estava convencido de que as pessoas precisavam aprender, não apenas com teorias contidas em livros, em escolas, mas também com histórias de pessoas, experiências de vida. Então, que a gente possa cada vez mais, né, estar transbordando as nossas experiências de vida. A experiência de vida que você teve, que você tem, ela serve. Pode ter sido de fracasso ou de sucesso. Ela serve para estar abençoando e ajudando outras vidas. Então, foi essa a live de hoje, no capítulo 1. E até a próxima, no capítulo 2. Um beijo, ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.